Estamos aqui novamente, nesse belo dia, mais um podcast dos que a gente está apresentando aqui. Começou hoje, vão ter vários dias, enfim, vários assuntos diferentes, vários temas legais sobre universos completamente diferentes. E agora a gente vai falar sobre gaming de novo, mas mais especificamente sobre a Gamescom. A gente tem aqui um convidado muito especial para falar sobre isso. E a ideia é falar sobre o impacto da Gamescom nesse universo de gaming no Brasil. Mas antes da gente começar, queria que cada um se apresentasse. Eu sou a Gabriela Kubik, sou diretora de marketing aqui na Webidia. E eu vocês? sou o Thiago, CEO da Webidia Brasil. É um prazer estar de novo aqui com você. Sou gamer, jogo videogame desde que me entendo por gente e toco toda a operação na Webidia Brasil. Eu trabalho junto com o Matheus, que vai se apresentar aqui. Todas as ideias malucas de gaming, eu tento me envolver de uma certa maneira, né? Porque aqui mexe um pouquinho com paixão. E aí ele tenta se envolver e eu sou responsável por executar as ideias malucas do Thiago. Eu sou o Matheus, hoje eu sou o Head de Conteúdo e Produto do IGN Brasil. Estou no mercado de gaming desde 2013, são 12 anos. Trabalhei a vida inteira, todos os meus empregos foram na área de entretenimento e gaming, então estou nesse mercado há bastante tempo já. Inclusive, ele foi meu estagiário. Sim, também. E eu contratei ele só porque ele jogava videogame, na época. É um fator justo para contratação, eu acho. Foi. Mas na época a gente tinha um canal de games, então fazia sentido. Se ele não soubesse de games, ele tava ferrado. Também dava fora, exato. Eu sou o Gustavo, eu sou CEO da Gamescom Latam, criador do Big Festival, que hoje em dia acontece dentro da Gamescom Latam. Boa. Acabou de rolar, né? A Gamescom, acho que aqui foi um ponto que a gente falou muito nessas últimas semanas. Imagino que você ainda está na ressaca do evento, assim, de tudo que aconteceu, indo para a segunda edição já esse ano. E aqui na Webidia e no IGN, enfim, eu acho que é um assunto que, obviamente, sempre mergulha muito, não só na Gamescom, mas de todos os grandes eventos. O Matheus até vai falar mais para frente, eu imagino, assim, das coberturas internacionais que a gente faz. O Matheus tem muita experiência em todos esses eventos internacionais. E aqui eu queria começar perguntando para vocês um pouco, e já vou falando que todo mundo pode falar, responder, eu pergunto para todos, podem me cortar. Mas a gente aqui da Webidia, acho que a gente está muito presente, né? Não só nesses eventos internacionais, mas nos eventos nacionais desde os primórdios, assim, acompanhando sempre. Eu queria ter uma visão de vocês, o que vocês acham, qual o peso desse tipo de evento, primeiro, e como vocês enxergam essa evolução ao longo dos anos dentro desse universo que também só cresce e tende a continuar crescendo cada vez mais? Vou começar falando, já que você liberou o espaço. Acho que o evento presencial ele é hoje muito importante, primeiro para criar essa conexão física, né, entre o público e as marcas que ele vê só, né, através de uma tela ali. Principalmente quando a gente está falando de gaming, a gente tem diferença para outras marcas, a gente vê as marcas muito distantes, assim, apesar de ser consumidor, a gente tem um distanciamento que é através de uma plataforma. Então a gente está jogando, a gente conhece a Bethesda através de um jogo que está rodando dentro do meu videogame, dentro da minha casa. Então existe um distanciamento e acho que os eventos presenciais, assim, eles trazem essa conexão muito mais emocional do fã com a marca, sabe? Então acho que, no geral, o evento presencial é muito importante por causa disso, cria essa conexão. E para nós, como imprensa, né, e aí dizendo aqui, falando sobre o IGN Brasil, porque hoje, mais do que imprensa, a gente também é produtor de conteúdo, né? A gente acabou fazendo essa migração junto com a era dos influenciadores. Então, a gente hoje é um pouco influenciador, um pouco mídia, mas para a gente é muito importante a cobertura, porque é o momento em que a gente tem esse contato direto com o público, sabe? As pessoas que assistem a gente também no celular, nas redes sociais, seguem a gente. Então, é muito legal a gente ver. Eu trabalho mais nos bastidores, né? Não apareço na frente das câmeras, mas é legal a gente perceber a paixão que o público tem pelas pessoas que trabalham com a gente também, sabe? Então,
falando desse ano da Gamescom Latam, a gente teve a oportunidade de estar no palco principal ali, nos intervalos entre os painéis para animar o pessoal, para trazer um pouco de gás ali. E é super legal a gente ver tipo, a galera interagindo, conversando, pedindo para tirar foto com a nossa apresentadora, a Mariana. Então, é muito bacana assim, esse momento em que a gente sai do campo das ideias ali, do digital, e tá junto presencialmente é super importante. Depois, no sentido de mídia tradicional, os eventos são um momento em que a gente tem a possibilidade de experimentar jogos novos, experimentar novidades, saber o que tá vindo por aí, ter esse primeiro contato com um jogo que a gente antes só tinha visto um trailer, uma gameplay através de um influenciador, então você poder experimentar isso em primeira mão também é muito legal. Acho que parte desses eventos, hoje, obviamente, a gente gera muito mais entretenimento também, através de influenciadores e criadores, mas é um momento em que o fã pode experimentar um jogo novo, pode saber pegar um videogame que ainda não foi lançado, então acho que são momentos importantes de contato, principalmente contato com coisas que você antes só via e você pode tocar de fato. Isso faz muita diferença para o consumo, né? Então, cara, os eventos hoje são essenciais, assim, e a meu ver, para fomentar a indústria, a comunidade e trazer o fã para perto das marcas. Assim. Eu complementaria só, do meu ponto de vista, que você tem também uma coisa que é super importante, que você fala com quem faz, né? Os eventos, né? Tanto aqui, Rio2C, a Gamescom, são eventos que trazem as pessoas que fazem, né? E por detrás da marca, como você falou, a Bethesda, é um monte de gente maluca, né? Tendo as ideias malucas lá do que fazer. E por um lado você desmistifica, por outro lado você vê, cara, é possível, eu também consigo fazer, né? E gera um nível de engajamento muito maior. E aí tem mais um lado desse ponto de vista de falar com pessoas, que é para quem faz, mas que está começando ou que não tem grandes contatos, é o lugar onde o cara vai encontrar quem compra, que pode comprar ou investir para o cara desenvolver um jogo, um conteúdo e tal. E uma coisa cada vez mais importante também, assim, a gente vai unindo os pontos, né? Tipo, a parte dos criadores também, né, que está se expandindo cada vez mais dentro da Gamescom, a gente tenta criar um ambiente em que o criador possa circular tranquilamente, mesmo os grandes, e testar jogos e falar com os desenvolvedores, porque é um pilar também central, né, como vocês estarem lá, né, mostrar o que a galera está fazendo, jogos que estão saindo agora e que daqui a pouco vão estar explodindo em algum lugar. Vocês sentem que isso tem mudado muito ao longo dos anos, esse tamanho desse tipo de evento ou não? Existe assim. Eu posso falar que existem desafios do tipo, a pandemia mudou muito a percepção ou o planejamento das marcas, principalmente aí de formas diferentes. Você pegar aqui, cinema foi impactado de uma forma negativa do ponto de vista do consumo do público. Game foi impactado de uma forma positiva. Mas, em ambos os casos, o sentido do evento mudou um pouco também. Não? Eu acho que os eventos de conexão de indústria continuam cada vez mais fortes. Do ponto de vista do público final, a gente está tendo que reinventar também qual é o significado disso, né? Porque você tem grandes marcas que se afastaram e que praticamente não voltaram desde a pandemia e que a gente continua cutucando, falando justamente o que você estava falando, mas tipo, cara, pode durar 1, 2, 3 anos sem fazer nada para você, mas a falta de contato com a comunidade tem o seu preço em algum momento, né? Mas... Sim, e aí uma pergunta para você, Gustavo. Como você enxerga no mercado endêmico das publicadoras justamente essa visão a longo prazo de presença? Porque você vê uma flutuação, né? Você tem a Nintendo que no passado era presente, aí saiu, nunca mais foi. Aí você tinha a PlayStation, que estava em todos os eventos e agora não está tanto presente nos eventos. Tá tanto não, tá nada. De alguma forma tá ali dentro. Tá ali, mas third party. Não aparece. Sim, sim. Mas de uma forma geral, né? São várias publicadoras, né? Como você enxerga o apoio delas a um evento como a Gamescom, que hoje acho que pegou o espaço principal de um vácuo que a E3 deixou?
Assim, a gente sabe que para publisher o que define é o calendário de lançamento de jogo. A gente fez um movimento ousado, que foi mudar a nossa data tradicional, que era final de junho, para final de abril. Foi um movimento pensado, ainda assim doloroso. Mas a gente está apostando nessa data porque é uma data que está, vamos dizer, vazia no calendário de grandes eventos. Porque se você pega junho, tem Summer Games Fest, aí logo em seguida tem a Gamescom, um pouco antes tem a GDC, que tudo bem, é mais B2B, mas é muito forte, movimenta todo mundo. Então a gente tentou achar uma lacuna no calendário. E antigamente seria uma lacuna muito difícil de ocupar, porque tradicionalmente, até antes da pandemia, o principal calendário de lançamento era segundo semestre, respeitando Thanksgiving e Natal, né, basicamente, porque era jogo de caixinha. Mas agora, assim, a gente aposta, não agora só, né, mas tipo, estando no primeiro semestre, a gente aposta um pouco num calendário um pouco diferente, e isso tá funcionando, mas sempre vai depender de ter jogo para lançar. E a grande realidade é que as publishers não sabem até bem perto. Isso que é a dor, né? Mas a nossa ideia é tentar construir um calendário viável, porque eu acho assim, e aí abrindo o coração, mas eu acho que a gente consegue se estabelecer de fato a hora que os heads dos estúdios colocam essa data na cabeça. Porque daí o cara já tá fazendo o jogo falando, pô, se eu der um gás a mais, tipo, acabar 2 semanas antes, dá para colocar nesse evento. Ou se eu esperar 2 semanas depois, funciona pro evento. Mas é uma aposta, é uma incógnita. As publishers estão respondendo, né? Vocês devem ter visto, tipo, tinham publishers com a presença mais forte, tinham mais publishers, e com a presença mais forte e com mais lançamentos de jogos das próprias publishers. A gente bateu na trave de conseguir um Doom jogável, né? Assim, tinha o lançamento do Doom, mas é que não tinha o Doom jogável disponível. Então, mas acho que é uma coisa que vai rolar, assim, acho que vai rolar. E com First Party também, a gente tá tentando construir uma relação bacana, que eles se sintam confortáveis o suficiente para trazer todas as third parties, mas os estúdios first party também. A gente começou a ter uns first party de Xbox, né? Assim, acho que tá rolando. Eu tenho uma pergunta talvez mais para o Matheus agora. Assim, queria entender, justamente a gente estava falando que você já esteve em vários eventos aí pelo mundo, e agora com esse olhar de higiene, qual você acha que ou se tem, né? A gente falou isso mais cedo também, a especificidade do público brasileiro quando o assunto é game, quando o assunto é esses grandes eventos. Você acha que tem uma particularidade da nossa audiência e como que a gente engaja essa galera no assunto? Super, eu acho que não é novidade para ninguém, todo artista internacional que vem ao Brasil fala isso, e acho que, apesar de ser muito batido, é a maior realidade, que o público brasileiro é muito apaixonado, assim. Ano passado eu tive na Tokyo Game Show, por exemplo, e não tem 1/3 da paixão e do calor que tem os eventos aqui no Brasil, justamente por... Acho que eu vejo 2 motivos, assim. Primeiro é a natureza do público brasileiro, tá? O público é, de fato, muito apaixonado, muito engajado. Mas existe uma questão, e a gente bate sempre nessa tecla, sobre o custo Brasil de você jogar, né? Então, hoje o Brasil é um dos países mais caros para você ter um videogame, para você comprar um jogo. Lançamento, então, cara, é muito difícil conseguir comprar na primeira data, porque a gente está vendo agora jogos lançando a 500 e poucos reais, o que a gente está falando de 1/3 do salário mínimo, assim, é muito dinheiro para o cara jogar um jogo no lançamento na primeira data ali. Ainda é muito elitista jogar videogame no Brasil. E quando você traz um evento em que as pessoas têm a oportunidade, cara, tem um lançamento do Doom, ele vai ali poder experimentar o jogo antes de fato ter grana para comprar o jogo. Então, acho que tem esses 2 fatores, assim, a paixão do público e depois
a oportunidade de ter contato com coisas que geralmente eles não têm. Então, quando você tem um ingresso de um evento a R$100, é uma diferença muito grande do cara ter R$4.500 para comprar um PlayStation, mais R$500 para comprar o jogo, mais pagar a internet, mais pagar o serviço de assinatura para você poder jogar online. Então, acho que ainda mesmo sendo um ingresso pago, é um espaço mais democrático do que, de fato, ter um videogame em casa e poder jogar. E fazer só um complemento, porque não é só sobre lançamento. Se você estava na Gamescom esse ano, você tinha o stand da Nintendo, que era o maior stand de todos, lotado o tempo inteiro, e não tinha nenhum grande lançamento, eram jogos antigos. Mas são jogos que são extremamente caros, e às vezes o cara tem que experimentar antes para saber se vai investir o dinheiro ou não. Então realmente é um momento muito chave para ele estar ali, estar em contato com a empresa que ele gosta, com as marcas, com os jogos que ele gosta, para às vezes tomar a decisão de qual jogo comprar. Porque estamos falando de jogos que agora estão na casa de R$400, né? O legal, a Nintendo trouxe alguns lançamentos de jogos de estúdios latino-americanos, né, que eu acho super legal eles fazerem isso. Pena que eles não conseguiram trazer o Switch 2. Né? Eu fiquei muito chateado, cara. Eu também, porque né? eu tava no primeiro dia, eu falei, eu vou jogar o Switch 2. E eu cheguei lá e não tinha. Eu sabia desde o ano passado, eles falaram, eu falei, cara, vocês vão trazer o Switch 2. Eles falaram, não vão trazer porque não vai estar pronto. Os caras falaram desde cara, assim, tipo, eu falei, não, mas vai, um botãozinho do Switch 2. Pertinho, uma demonstração, né? Qualquer coisa, não. Eles falaram que não ia rolar. É uma pena, mas de qualquer forma, assim, acho que tem esse aspecto, né, de você testar, e tem um aspecto de que, assim, cara, você pode passar 10, 11 horas jogando ininterruptamente, sem repetir nenhum título, se você quiser. Você vai encontrar um monte de jogo que, tipo, você só vai encontrar ali naquela hora, e tem jogo que você só vai esbarrar ali, cara, tipo, e bobear tá passando na frente o cara que fez, que acho, né, assim, muito legal, um contexto muito diferente. E essa oportunidade, acho que um dos maiores acertos da Gamescom foi de manter o Big Festival no coração do evento, justamente essa oportunidade de você vislumbrar a oportunidade de conhecer o cara que fez o jogo, de trocar uma ideia, de repente isso te inspirar no futuro ser um criador de jogos. Acho que hoje isso é muito mais palpável do que era na nossa época. Assim, quando a gente era criança e olhava um videogame, não fazia a menor ideia de como isso acontecia, de como é que ia fazer para botar um videogame dentro de um computador. Acho que hoje isso o Big Festival está no coração da Gamescom, que é um evento que bem maior do que o Big Festival, mas que engloba e mantém ali no coração, né, o contato com as desenvolvedoras brasileiras, ajuda muito a gente a descobrir novos jogos, a entender o público brasileiro e o que o público brasileiro está desenvolvendo. Cara, tem muito jogo bom brasileiro e que não cresce desse jeito porque o mercado internacional está olhando agora para o Brasil. Então, é um papel super bacana da Gamescom Latam de trazer os jogos e os desenvolvedores brasileiros para o coração do evento. Assim. Não são os brasileiros, né? Tem bastante latino-americano, internacional e tal, mas a gente, obviamente, tem um espaço especial para jogos brasileiros. Sim. Porque a gente está no Brasil. E na parte editorial, nas redes sociais, nas coberturas, a gente estava falando no podcast justo antes sobre a importância de entender, assim, tá por dentro dos comentários, né? A gente estava falando com criadores de conteúdo, então você ali sentir o pulso da sua comunidade, o que eles falam, o que eles gostam, queria entender do seu lado como o nosso público, como a nossa audiência também lê esse tipo de evento, né? Quando a gente faz essas coberturas, e pegando até o gancho também do nosso social listening que a gente faz todo ano, que a gente comentou isso mais cedo também, né? Eu acho que uma das coisas que é sempre surpreendente, assim, de ver a paixão da galera que a gente estava falando, é como as pessoas comentam, de se encontrar, pessoas assim que vêm do Piauí, a outra do Rio Grande do Sul, e vão todos se encontrar na Gamescom ou em qualquer outro grande evento desses, e vira um grande momento, né, de conexão fora das redes, fora do jogo. Não tão fora, né? Conecta tudo, na verdade, é meio que isso. É um momento de tangibilizar tudo aquilo que já foi construído ao longo do ano. Você sente muito isso nesse pulso, assim, nas redes e na parte editorial do Gênio? Tem duas vertentes, assim. A primeira é que a gente, como mídia, a gente tem o papel de mostrar o evento para quem não pôde estar lá.
E acho que isso é muito importante porque é o olhar das pessoas através do nosso olhar. Então, é uma curadoria muito importante que a gente faz. O IGN está há 10 anos no Brasil e tem 10 anos que a gente faz evento, todos os eventos, todo ano. E essa curadoria é importante para o público porque, primeiro, a gente está transmitindo para a audiência o que é legal, o que a gente gosta, o que a gente acha que o público vai gostar. Então, o papel da nossa transmissão, e aí eu digo, da transmissão, a gente, durante a Gamescom Latam, a gente transmitiu todos os dias o palco principal, ao vivo para a nossa audiência, mas os conteúdos que a gente faz também, que a gente vai postando ao longo do evento, fazem com que as pessoas, primeiro, gerem desejo para o cara estar no ano que vem. Acho que isso é super legal, porque, de novo, às vezes o cara vem de muito longe, precisa ter um planejamento financeiro grande para estar na cidade de São Paulo naquele momento específico, então é muito legal porque a gente gera desejo, várias pessoas mandam mensagem, comentário, puxa, queria estar aí, como é que faz para estar, qual é a data do próximo. Então é legal a gente poder, como mídia, mostrar e divulgar o evento. E depois, aquela primeira parte que eu falei do contato com o público é o que a gente explora mais nesses eventos, principalmente no Brasil, que a gente não tem a barreira da língua. Então, a gente entrevista muita gente, a gente faz produz muito conteúdo, muito entretenimento, faz brincadeira com o público no chão do evento, porque a gente quer, de fato, mostrar essa comunidade brasileira que é super engajada ali. Então, além do evento em si, é um momento em que a gente aproveita para trazer para a audiência um divertimento além do que a gente já está tendo no evento, sabe? Não, legal. E queria entender agora mais para o Gustavo também. A gente sabe que no Brasil já tem alguns eventos grandes, né, que falam com essa mesma audiência. Queria entender um pouco por trás, assim, o que trouxe essa decisão de trazer a Gamescom Latam para o Brasil, e como você enxerga esse público brasileiro. Então, na verdade, a decisão que a gente tomou ali é muito mais do ponto de vista estratégico da indústria do que do público. Assim, a gente viu primeiro que o caminho para continuar crescendo o evento e continuar tendo uma relevância internacional seria expandir para o B2C. Aí ele se juntou com o Omelete, que tem uma expertise inequívoca de B2C por causa do CCXP. E aí logo em seguida apareceu a oportunidade de se juntar com a Gamescom. E aí eu falei, como eu não vou me juntar com a Gamescom? Tipo, até me perguntaram em um certo momento, mas qual é a vantagem financeira? Eu falei, não sei, mas tipo, cara, como é que eu vou... Exato. É a Game. Você vai dizer não pra Gamescom. Como é que eu vou... Passo a oportunidade de se juntar com a Gamescom, eu não vou me juntar com a Gamescom, né? Tentando há mais de 10 anos construir uma indústria para a região, né? Eu passei muitos anos indo em todo lugar e falar, tem produção de game lá no Brasil, assim, daí volta o ano seguinte, daí um vai, daí depois vai mais um. Com a Gamescom fica bem mais fácil, né? E claro, tem todas as vantagens, né? Em termos de penetração, relacionamento, confiança das publishers no evento, por ser uma marca que já é conhecida no exterior. Então, e obviamente, tendo feito a decisão de que a gente ia crescer para o B2C, também fazia sentido porque traz, além da indústria, dos investidores, das publishers, dos compradores e tal, traz a possibilidade de ter lançamento, de ter mais conteúdo, de ter tudo. E vocês pensam em alguma especificidade do público aqui ou mais em replicar o que já funciona bem lá fora? A gente vê, né, a gente já frequenta lá faz tempo, né? Primeiro que é impossível de replicar o que tem lá, porque, não sei se já foi, é muito grande. É grande no nível, tipo, não tem espaço aqui no Brasil, nem na América Latina, acho que nem nos Estados Unidos tem espaço daquele tamanho. Deve ter em algum lugar, sei lá. É muito grande. Grande até demais, eu vou falar, do meu ponto de vista. Assim. E os objetivos são um pouco diferentes, né? Aqui a gente realmente tem a preocupação com a questão da indústria regional, né? Assim, então a gente tem estratégias diferentes de construção do evento por causa disso, né? Desde como a gente coloca a palestra, que é capacitação, né, de conteúdo,
no lado do consumidor final, que às vezes causa estranhamento. A gente coloca a palestra B2B durante a semana, aberta para o público final. Por quê? Porque o ingresso é bem mais baixo. Então, a gente não está colocando uma barreira, né? Como você falou, o cara paga 100 paus e vê os melhores profissionais de games do mundo falando como fazer game. Então, isso é uma coisa que não tem na Alemanha. E o público é diferente mesmo, né? Assim, lá já é um evento mais consolidado, né? Assim, aqui a gente tem que mostrar o que a gente veio ainda. E isso envolve algumas estratégias que são diferentes. E o próprio modelo de negócio é um pouco diferente, né, do de lá. A gente tem uma integração maior com marcas do que eles têm lá. A gente tem uma cabeça mais... literalmente uma mistura de Big com Omelete com Gamescom. Não é só a Gamescom, né? Então, é uma mistura desses três olhares, né? Cada um com uma força e uma peculiaridade, e aí eu fico tentando juntar para ver se dá certo. Aparentemente, por enquanto, tá dando, assim. Legal. Você falou de marcas, eu fiquei pensando sobre esse ponto, assim, né? Como que vocês, e aí também, Thiago, Matheus, assim, como vocês entendem essa conexão das marcas com esse universo no geral e principalmente nesse tipo de evento? Porque pra gente que tá sempre presente, né, circulando por esses espaços, eu acho que às vezes é gritante a diferença de uma marca que consegue pensar no stand, pensar numa ativação, pensar em algo que faça muito sentido, e outras marcas que às vezes ainda estão um pouco perdidas, assim, né? Chegaram ali, fizeram uma ativação meio padrão que não fala necessariamente com as comunidades. Bom, acho que primeiro, para o momento da marca, né, todos os olhos de todo o público estão voltados para esse momento do evento. Então, a marca que quer se associar, ou que quer se juntar, ou falar com o público gamer, ela precisa estar muito atenta para entrar nesse universo de maneira orgânica. Assim. Porque é isso, como você falou. Se a marca quer só se apropriar do momento, levar a audiência e pegar o público ali, é muito nítido para quem joga e para quem acompanha o mercado o ano inteiro. Então, parte do nosso trabalho na Webedia e na IGN é fazer com que a marca converse com a audiência da gente o ano inteiro, para que nesses momentos a marca esteja ali de maneira super orgânica. Então, a gente teve patrocínios nos últimos anos que a gente conversou com o público ao longo do ano, trouxe benefício para o público, trouxe conteúdo exclusivo, e aí quando chega no momento do evento, a marca está ali de maneira super orgânica e ela passa bem, sabe? As pessoas percebem e falam, pô, que legal, olha essa marca apoiando aqui o meu criador de conteúdo favorito, apoiando a minha marca favorita, o site que eu sigo, que eu leio, de maneira natural, porque senão é isso, é forçado. Então, parte do nosso trabalho é ajudar a educar as marcas a conversarem com o público que a gente tem. Até porque a gente preza muito pela comunidade da gente. A gente trabalha duro todos os dias para manter a nossa comunidade ativa, para ter uma comunidade saudável ali, funcionando bem, e trazer uma marca que vai aparecer do nada, e sair com uma bomba de fumaça e desaparecer depois, para a gente é ruim, porque a gente está só vendendo a comunidade, isso não é legal. Então, acho que faz parte desse trabalho durante o ano inteiro para quando chegar no momento do evento, a marca ser bem recebida por quem está ali aproveitando esse momento também. Complementando só a pergunta da Gabi, vocês na Games, quando uma marca quer entrar lá dentro, vocês dão algum tipo de assessoria de que tipo de ativações ela tem que fazer? Porque eu acredito que às vezes a Games é a porta de entrada de uma marca que quer começar a dialogar com essa comunidade. Tem várias maneiras, mas ela escolheu estar no evento físico. E pode muito bem cair nesse espaço perigoso que o Matheus falou, da comunidade ver isso como oportunístico, né? Vocês dão algum tipo de direcionamento para eles? Total. Em o que fazer? Não, se ele quiser, né? Se a marca quiser. A gente tem marca que já chega com agência, já com uma estratégia definida, mas tem marca que chega e fala, tá, mas e aí, o que eu faço?
A gente tem um monte de opção, né? Assim, tipo, desde patrocínio, depende muito de um briefing, do que o cara quer fazer. A gente teve até ativação de salompas, entendeu? Da ativação de salompas a gente fez uma coisa competitiva e aí salompas para curar. Fez um monte né? Metade do evento ficou usando salompas lá, tipo, né? A gente tem várias formas de fazer isso. Mas tem algumas marcas que já chegam preparadas, né? Por exemplo, a Seara, ela colocou o Doom para rodar na Air Fryer. Cara, foi tipo... Todas as televisões foram mostrar isso. Cara, isso é muito comunidade. Muito isso bom. É muito da comunidade. Muito bom. E todo mundo queria usar Air Fryer para jogar Doom. Então, assim, depende muito da estratégia da marca, do objetivo, mas a gente já desenhou desde ativação customizada para a marca até a gente só falou, acho melhor você entrar aqui perto. Então, você quer chegar com tal público, vamos pegar cosplay, vamos pegar creators, vamos pegar o palco, vamos pegar os jogos independentes, enfim. A gente tem várias opções dentro do evento para dar uma direcionada e criar ativações, né? Mas você sente que, com o passar do tempo, as marcas já têm mais essa consciência, já vem mais preparada com uma estratégia, ou elas caem de paraquedas? Eu acho que tá melhor, assim, porque primeiro você não precisa vender para a marca que game é importante, né? Graças a Deus. Acho que as marcas já passamos dessa. Já né? passamos dessa, mas não é tão longe, né? Não é tanto tempo atrás em que você falava, não, game, sabe que todo mundo joga jogo e tal. Acho que depois da pandemia, principalmente, né, que a galera ficou fechada com os filhos em casa e notou que tinha alguma coisa acontecendo ali. É muito variável. Às vezes, as marcas grandes, elas têm muitos departamentos dentro, né? Depende do departamento com o qual você se conecta e do objetivo daquele departamento. Mas, no geral, acho que elas estão... sim, super mais preparadas ou pelo menos mais abertas a comprar riscos, inclusive, de como se colocar e tal. Você falou de salompas, me lembrou que a gente, como eu estava falando, né, a gente tem o social listening que a gente faz sempre. E de vários eventos, na verdade. E todos esses eventos, a gente percebe assim, uma coisa muito forte de, nossa, fui no evento tal e fiquei gripada, fui no evento tal e assim, tô morta. Veio realmente uma grande ressaca depois, né? Porque é muita coisa, muita gente, é muita adrenalina ali, muita coisa acontecendo. Então, realmente, pra gente, me parece muito óbvio ter marcas de saúde conectadas ao universo de game e a esse tipo de evento. Mas que não necessariamente, né? Eu acho que, enfim, não necessariamente é tão óbvio para todos, porque eu acho que as pessoas nem sempre estão atentas a essas questões da comunidade mesmo, né? Porque pode parecer distante e, na verdade, é muito próximo. Então, isso de saúde é uma coisa que a gente vê muito, esses encontros, pontos de encontro, é uma coisa que eu percebo que tem evoluído muito também, de ter um lugar ali para você botar o seu celular para carregar, para você sentar, para você conversar. Esse momento da conversa, ele é tão importante e interessante quanto o momento, às vezes, de você testar um jogo e aí você encontrar com uma pessoa que você admira. O cosplay, então, ainda é um universo à parte, né? Cada um é muito legal de observar, porque para quem vê de fora pode parecer um evento único, meio homogêneo ali, um monte de gente jogando e, na verdade, não. Assim, várias comunidades se cruzam, se chocam naquele momento. E várias plataformas também, né? Vários tipos de jogadores, né? A gente tem que atender uma quantidade de comunidades enorme ali dentro, né? Assim, então, isso é legal porque existem muitas oportunidades de conexões de publishers diferentes, plataformas diferentes, marcas diferentes. Então, isso é bem legal. Eu sinto que ao longo do tempo, eu não sei o que vocês acham, mas realmente a gente sente que as marcas estão entendendo mais, assim, conseguindo, né, aproveitar um pouco melhor essa audiência, enfim, conversar melhor. E aí eu queria também perguntar talvez mais para o Matheus, assim, como você enxerga os creators no meio disso tudo? Como que eles participam e se conectam e como que é a nossa estratégia para trazer todos esses pontos de contato no mesmo lugar? Acho que a gente tem algumas eras, né? A gente passou por e aí, de novo, com 10 anos de IGN, a gente viveu essas eras muito intensamente, assim, desde as eras do início do boom dos influenciadores, em que os eventos migraram todos para, cara, eu preciso ter os influenciadores grandes aqui, porque isso atrai o público, então
A gente chegou a quase derrubar um stand uma vez, fazendo uma ativação para uma Da marca. Ubisoft. Porque a gente levou um influenciador enorme e o público ficou sacudindo o stand. Foi bizarro, assim. Então a gente já passou por esse momento e acho que hoje a conexão, obviamente existe uma conexão muito forte do público com os influenciadores e com os criadores de conteúdo, mas ela é um pouco mais... ela continua sendo forte, mas ela é um pouco menos intensa, assim. As pessoas têm mais oportunidades. A gente viu na Gamescom Latam esse ano, a gente estava, né, participando do palco ali, na salinha atrás do palco, esperando o nosso momento de subir, e a gente começou a ouvir uma gritaria. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E era um monte de criança que estava com os pais, assim, os pais meio assim, porque tinha aparecido um Creative Squad que estava ali, que criava mundos no Minecraft, tipo, as crianças desesperadas para ver essas pessoas de perto. Então, ainda existe essa paixão muito forte, mas hoje a gente enxerga os criadores de maneira muito mais sinérgica com o conteúdo da gente. Tanto é que a gente está trazendo para dentro do IGN um squad, um time de influenciadores que está trabalhando junto com a gente, produzindo conteúdo de maneira orgânica, para a gente estar junto com eles. Acho que não existe mais esse embate. Acho que esse período em que a mídia perdeu força porque os criadores ganharam força, acho que hoje isso é muito mais sinérgico. A gente consegue trabalhar melhor com eles também nesse sentido. Então, existe a paixão e tudo mais, mas eu acho que hoje é mais controlado, assim, sabe? Essa era desesperada de correr atrás de influenciador durante os eventos já passou, graças a Deus. Não, e no primeiro podcast a gente estava com ele no Japão. Ele trouxe o ponto de vista dele também, que eu acho que não só dele, mas acho que é geral, para todos os criadores de conteúdo. Esse é o momento tem conteúdo para produzir pra caramba, então para eles é super interessante estar ali, estar cobrindo e trazer para o público que não está no evento. E o segundo é o ponto de contato com o público, né? Porque eles se fecham na gravação nos seus quartos, seus estúdios, olhando só para a câmera e esquecem às vezes um pouco de quem é o público real, né? Então, como ele estava falando, que tipo, você vai lá no demográfico dele, pô, pessoal velho. Só que aí quando ele tá no chão, é o cara velho com um filho, né? Então isso traz até inputs para ele redirecionar a forma com que ele vai falar nos vídeos dele. E a relação com outros criadores também, né? Que é uma coisa que não acontece. É o momento de fazer a grande collab, né? Claramente acho que está tudo numa grande evolução, né? A gente estava falando e aí, pensando nisso, queria, já se aproximando do fim aqui, queria entender do seu lado, Gustavo, como que você... O que você imagina? Primeiro, um spoiler, assim, você tem algum spoiler dos próximos anos, do que vem por aí, do que vocês estão pensando? E também como vocês pensam em se destacar desses outros eventos, né? O que vocês vão... Qual comunidade específica ou não vocês estão querendo abraçar? Ou como vocês estão querendo se diferenciar desses outros grandes eventos no Brasil e no mundo? A primeira pergunta é, tipo, eu vejo um ano de cada vez, tá? A gente tem um plano de longo prazo e tal. É que esse aqui já foi. Já foi, não. Eu tô falando de 26. Para mim agora, eu já estou em 2026. Tipo, até tem uma coisa engraçada, né? Com quem trabalha com evento, né? Assim, tipo, todo mundo, isso eu já vi em todo mundo que trabalha com evento. Agora, quando eu for falar com uma pessoa numa call, numa reunião e tal, é super normal eu falar, não, porque no ano passado, porque, tipo... Na verdade foi 3 semanas atrás, mas no ano passado já foi ali, ano né? novo foi ali. É calendário fiscal. Exato. Isso. Aí, assim, para a próxima edição a gente quer sempre melhorar, né? Assim, ou pelo menos errar diferente. A gente conseguiu fazer vários checks, assim, nos objetivos desse ano, né? Mudar de data, mudar de lugar, dobrar de espaço, trazer mais publisher, aumentar bastante o público, tudo certo. Agora a gente está sempre mirando em ter cada vez mais lançamento, cada vez mais conteúdo que tenha que traga a paixão do público à tona, trazer cada vez mais comprador. Isso a gente está nesse caminho. A gente está repensando, a gente está no meio de um brainstorm agora. Até de simplificar a comunicação do evento, né? Porque ele vem de uma tradição quase legada, né? Do Big Fashion, que foi crescendo e tal, não sei o que. Talvez esteja na hora de
redesenhar um pouco como a gente comunica para o público o evento de uma forma mais simples e eficaz. É nesse ponto que a gente está agora, ainda não temos uma resposta. E como diferencial do evento, acho que assim, a gente é eminentemente um evento de indústria, assim, no sentido de que, não de indústria, da indústria. No sentido de que o olhar do evento é assim, queremos sempre ter os corredores cheios de gente que faz, para ter um contato e alguma coisa legítima para mostrar para o público que consome, entendeu? Isso sempre vai ser nosso diferencial e são bem poucos os eventos que fazem isso de fato, né? Assim, você conta nos dedos, principalmente os que misturam o B2B e o B2C. E é por isso que a gente se deu tão bem e que foi possível uma parceria com a Gamescom. A Gamescom da Ásia, por exemplo, foi totalmente criada por eles, os alemães. Agora, por causa eles pelo menos me disseram, por causa da experiência conosco, eles nunca tinham feito algo assim, tipo de fazer uma sociedade com alguém tocando o evento fora. Eles tomaram o passo de se juntar com a Thailand Game Show, então eles estão mudando esse ano para Tailândia. Então acho que a gente, né, já está imprimindo, falando, tem uma galera que faz uns negócios legais, então vamos acreditar na outra galera no resto do mundo. Então, assim, acho que a nossa marca é essa, assim, de ter essa preocupação e esse olhar para a região mesmo, né? Assim, trazer o melhor, mas vamos fazer a região crescer, né? Não vamos ser só consumidor. Acho que essa é a nossa diferença. Eu vi a especificidade de cada lugar também, né? Acho que é isso que a gente estava falando desde o início, no final das contas, de entender a audiência, de ouvir, de ler os comentários, enfim, de entender o que cada um busca, procura. Acho que realmente é uma das chaves de sucesso para os eventos darem certo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Chegamos ao fim. A gente se vê amanhã também para outros episódios nesse mesmo lugar. Obrigada. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado.